Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita, boa noite a todos, sejam bem-vindos em nossa palestra de hoje, nossa reflexão de hoje. Pedimos desculpas porque atrasamos um pouco aqui, tivemos um problema com a internet, mas agora já está tudo ok. E vamos poder fazer a nossa live de hoje com as nossas reflexões. As pessoas estão chegando. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos juntos nessa noite. E vamos fazer a nossa prece de início para darmos início à nossa atividade de hoje. Aqui no Planalto Central está um pouco frio, acredito que em várias partes do país, mas tenho a certeza que esse calor que nos une nessa noite, essas vibrações de harmonia que nos unem vão aquecer os nossos espíritos. E para isso nós vamos fazer a nossa prece de início, a fim de que possamos aumentar, consolidar a nossa sintonia com os planos espirituais superiores. Vamos então buscar aquietar os nossos espíritos, harmonizar os nossos corações, de modo a entrarmos em sintonia com o Pai Celestial, com Jesus, nosso irmão maior, com os amigos espirituais que nos assistem carinhosamente nestes encontros, a fim de que as nossas vibrações nesta noite se transformem num foco irradiador de esperança, de otimismo, de bom ânimo, para os nossos espíritos e para todos os que, como nós, necessitam de amparo espiritual nesta hora. Obrigado, Senhor Jesus, que possamos estar contigo, tanto quanto tu estás conosco. Assim seja. Bom, meus amigos, é sempre uma alegria renovada estarmos juntos nesta oportunidade em que, se não pudermos fisicamente nos reunirmos, espiritualmente formamos uma grande assembleia de almas afins. E convidamos a todos para essa reflexão no dia de hoje, nesse tema de enxertia divina. Enxertia divina é uma mensagem que está no livro Fonte Viva, no capítulo 78. E o nome já traz em si uma proposta profunda de compreendermos como se dá a nossa jornada evolutiva na Terra. Falamos muito do esforço que devemos fazer, e é verdade, da vontade que devemos colocar nesse esforço para domar as nossas más inclinações, conforme Kardec nos assevera. No entanto, é preciso considerar que a jornada, a caminhada evolutiva, ela não se dá apenas com o esforço da criatura humana. Existe nessa jornada e nessa caminhada o apoio do plano espiritual superior, que nós, em nossa incipiência de conhecimento, chamamos de providência divina. A providência divina está a todo momento
oferecendo-nos uma enxertia para que possamos nos revigorar, para que possamos despertar valores através desse movimento nosso de melhoria e através de nos abrirmos para recebermos essa enxertia espiritual. E Paulo, na sua antevisão extraordinária, ele nos diz lá em Romanos, na sua carta aos Romanos 11, 23, que se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Vamos contextualizar essa passagem de Paulo. Paulo escreveu aos Romanos, que foi uma das comunidades cristãs fundadas por ele, porque havia uma dissensão ali naquele momento entre os judeus cristãos e os gentios cristãos. E ele, de forma metafórica, mas muito bonita, ele coloca para os judeus, e ele escrevia também para os da sua raça, porque ele era um judeu, que os judeus seriam a oliveira natural. A oliveira era uma planta muito cultivada, porque além de produzir a oliva, através do caroço, né, da oliva, eles produziam o óleo, né, para as candeias. Então, a palavra oliveira no Evangelho tem um sentido de iluminação, de sabedoria. E havia uma dissensão entre os dois grupos dentro da comunidade romana. Os judeus se achavam credores dessa liderança, porque já detinham já de muito tempo na sua cultura o entendimento do Deus único. E os outros, os gentios, estavam, por assim dizer, chegando agora. E Paulo chama então os gentios de zambujeiros, que é a oliveira brava. E os judeus de oliveira natural. E aí ele começa a fazer um diálogo entre as duas partes, né? E se nós voltarmos um pouquinho antes, em Romanos 11, 17, Paulo diz assim: se alguns ramos foram cortados, e você, aí falando aos gentios, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz. Então ele está dizendo assim, na raiz do cristianismo, da mensagem de Jesus, os gentios eram enxertados. Como se pegasse um ramo do zambujeiro e enxertasse na oliveira. E aí eu me lembrei da passagem de Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira, né? Vós sois os ramos. Então ele estava dizendo assim para os gentios, acalmem-se, vocês foram enxertados, vocês estão fazendo parte do processo da mensagem, da vivência da mensagem de Jesus. Vocês são cristãos. E aí, depois ele diz, depois dessa passagem que a gente leu hoje, ele diz agora para os judeus, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, ou seja, são da oliveira, serão enxertados na sua própria oliveira. Então ele agradou a todos com essa fala. Ele diz, olha, para os judeus que eram cristãos, se vocês estão se afastando com essa briga, vocês podem ser reenxertados. Mas para isso ele coloca uma condição. Se não permanecerem na incredulidade, que é o versículo que Emmanuel analisa, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Bom, o que isso tem a ver com a nossa jornada espiritual, né?
Nós somos zambujeiros que nos afastamos da oliveira natural, que é Jesus, cuja seiva é o amor. E a todo momento a providência divina nos enxerta novamente, nos reenxerta, desde que não permaneçamos nessa incredulidade, ou seja, afastados da lei de Deus. E o que é a lei de Deus? E Deus é amor, e Jesus resumiu toda a lei e os profetas em quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Emmanuel vai trazer então uma reflexão belíssima sobre essa passagem. Diz ele assim: toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Porque muitas vezes nós nos desligamos voluntariamente. Com a nossa incredulidade, nós nos desligamos da videira. Que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Ele e o Pai eram um, né? Ou são um. Eu e o Pai somos um. E nós, se permanecermos conectados a Ele, estaremos em comunhão com o Pai. Porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Emmanuel está dizendo isso. Então a enxertia, gente, é uma lei universal. O ser humano não evolui apenas com o seu esforço próprio. A evolução seria muito lenta. Nós recebemos apoio de mais alto, recebemos enxertia de mais alto. E é óbvio que isso faz parte do cuidado que o divino semeador tem conosco, que é Deus, que é o Pai, né? Que envia seus prepostos, o Cristo é um deles, nosso governador planetário, para cuidar dessas plantas que somos cada um de nós. Então a revelação divina ao longo da história da humanidade, as várias facetas da revelação de Deus, elas funcionam como instrumento de enxertia para nós, né? Aí nós vamos ver no livro Roma e o Evangelho, publicado pela FEB, que diz assim: sendo necessária a revelação para o progresso das sociedades, ela tem vindo do alto em todos os tempos, na medida das necessidades humanas e do cultivo e aperfeiçoamento das almas. E Kardec diz na Gênese: no sentido de fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, porque são limitados, e cujo conhecimento lhe dá um Deus diretamente, no íntimo de cada um de nós, ou por meio dos seus mensageiros. Isso está lá no capítulo 1, itens 6 e 7 da Gênese. Nós vamos percebendo então que na história humana, esse processo vem acontecendo de forma global, e tivemos 3 facetas da revelação, vamos falar daqui a pouco, mas também de forma individual, de forma coletiva. O que está acontecendo conosco no momento atual, aparentemente pode parecer um castigo do Criador. Não é. É uma enxertia espiritual. O Pai está nos chamando para novos patamares da evolução, que nós não estávamos enxergando antes, no frenesi da nossa vida. Esse processo é uma enxertia divina, que nós precisamos compreender. Emmanuel continua: cada homem qual ocorre ao vegetal apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Olha, todo o processo. E nesse momento, então, nós vamos ver que a época de Moisés, segundo o próprio Emmanuel, através de Chico Xavier, nós estávamos na infância espiritual. Lá nós percebemos uma faceta da lei que foi a justiça. Avançando um pouco mais, 3.000, 3.500 anos,
depois, nós chegando até Jesus, nós já estávamos num outro patamar que Emmanuel chama de maioridade espiritual. E ali nos foi mostrada a faceta do amor que está contida nessa lei. Já podíamos compreender mais do que isso, viver, porque vimos o modelo e guia viver a essência desse amor, a profundidade desse amor. Então ele é o guia que nos mostrou que é possível essa vivência. E já a época de Kardec, 1857 anos depois do Cristo, com o Livro dos Espíritos, já estávamos mais amadurecidos e houve uma nova enxertia coletiva, mostrando o aspecto da verdade. O Consolador prometido, lançando luzes sobre a mensagem de Jesus, porque já estávamos mais amadurecidos, e Emmanuel chama essa época de maturidade espiritual. Então, infância, maioridade e maturidade. São essas fases que ele está dizendo aí. Cada homem, assim como o vegetal, tem fases, períodos da existência. Mas se nós temos isso individualmente, a humanidade tem isso coletivamente. Já estamos maduros para dar esse salto de plano, de provas e expiações para um modelo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. E essas questões que estão acontecendo conosco agora são os ingredientes dessa enxertia chegando. Porque através desse momento de reclusão nós estamos percebendo que não é possível mais o modelo civilizatório que estávamos vivendo até então. Um modelo egoísta, em que o outro era invisível, o outro e suas necessidades eram invisíveis ao nosso olhar. Foi preciso acontecer isso para sermos tocados no fundo dos nossos espíritos para esse potencial divino que viemos trabalhando, mas que por puro egoísmo, orgulho, não estamos colocando de forma evidente nas nossas ações. E ele segue dizendo, nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Olha, nas vésperas do fruto, gente, a humanidade está num parto. E se é difícil as dores do parto e amanhã é dia das mães, toda mãe sabe a alegria do nascimento. Estamos num momento de dor, mas com vista a um nascimento de um novo tempo, uma nova era. A tão prometida nova era. A era de Aquários, que dentro da doutrina espírita chamamos de mundo de regeneração. Essa gestação vem acontecendo há algum tempo. Kardec na Gênese diz assim, agora não serão as entranhas da terra, mas serão convulsionadas as entranhas da humanidade. É o parto. E precisamos facilitar que esse novo modelo civilizatório nasça, um novo pano. Nós ficamos às vezes ocupados com o pano velho. É preciso fixar o olhar no novo que está surgindo. E como está surgindo. Mas ainda não tem a divulgação necessária. Porque todos os departamentos da vida humana ainda estão voltados para o modelo antigo, civilizatório, materialista, egoísta, dos ganhos materiais. Hoje nós temos promessas de estabelecimento de bases na Lua, para que possamos fazer viagens até Marte, e temos pessoas passando fome. A pandemia do coronavírus nos revelou a face mais cruel do nosso egoísmo. As pessoas de periferia que não têm nem saneamento, nem água tratada,
Tudo isso é uma enxertia que vem acontecendo. E agora é o ápice, estamos entrando no ápice. Não é que vamos terminar agora, há muito que caminhar ainda nessa jornada. Mas é preciso aprendermos, aceitarmos a convocação dessa enxertia que está presente nesse momento na humanidade, né? Deixarmos a laranjeira azeda que somos, o zambujeiro, aceitarmos essa enxertia divina para que possamos comungar da laranjeira doce, cuja seiva está no amor, na fraternidade, na solidariedade, para que a gente possa robustecer. A humanidade está frágil, desvitalizada, nas suas bases, a começar da família. E não é por isso, não é por outro motivo, que nós estamos juntos, familiarmente falando, exatamente para nos fortalecermos nesses aspectos. E Emmanuel, ao trazer isso para nós, nós vamos percebendo que há uma preocupação do plano espiritual superior, através da influência do Cristo. Porque nós somos material de trabalho para eles. Quando o Dr. Bezerra de Menezes recebeu uma condecoração espiritual de Maria, a Mãe Santíssima, através da mensageira Celina, que disse para ele assim: a Mãe Santíssima disse que agora você pode retornar às esferas superiores. E ele fez um pedido, ele agradeceu, colocou aquele diploma que foi absorvido pelo seu chakra cardíaco. E ele falou assim: eu queria ficar aqui, porque devo muito a essa casa, a esse educandário. Me afeiçoei às pessoas que estão aqui. E Celina então pediu licença, disse: eu sou apenas a mensageira. Foi de novo às esferas superiores, retornou como uma grande estrela e disse: a Mãe Santíssima disse que você pode ficar o tempo que você quiser. Então nós vemos que nós somos o material de trabalho. Esses benfeitores nos enxertam. Isso é uma coisa extraordinária. Agora, se recebemos essa nova seiva, temos que repartir. Temos que ser instrumentos de enxertia de outros. E é assim que o bem vai se propagar e vai se tornar maior, acima, além, vai sobrepujar o mal. Vai prevalecer sobre o mal. É assim. É uma reação em cadeia. Somos enxertados e servimos de enxertia aos outros. E aí Paulo, lá em Romanos 1,14, ele fala assim: eu me sinto devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esses benfeitores são devedores a nós, porque nós damos a oportunidade de, através do trabalho deles, eles nos enxertarem. E cada enxertia que é promovida através deles, eles alcançam novos patamares evolutivos. Da mesma forma, cada vez que somos instrumentos de melhoria, por exemplo, aos nossos familiares, divisamos novos horizontes dentro da nossa jornada evolutiva. Então o processo de enxertia, ele é um processo que promove, é como se fosse um fermento que leveda a massa, como se fosse um pouquinho de sal, que dá o tempero nas nossas relações, não é? E aí Emmanuel, comentando essa passagem de Paulo, ele diz assim, onde ele se diz devedor de bárbaros, né? De sábios e ignorantes, de gregos e bárbaros, ele diz assim: sua afirmativa, a afirmativa do apóstolo dos gentios, constitui lição de elevada substância para todos os espíritos que receberam alguma coisa das verdades poderosas e eternas. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários recebe um sagrado depósito em valores imortais. E é justo que quem saiba
se constitua em devedor de quem ignora. Olha a visão, que extraordinário isso. Quem tenha, se reconheça como devedor de quem não possua. Então, meus irmãos, nós temos recebido tanto da doutrina espírita. É hora de sermos instrumentos de enxertia dos que estão ao nosso redor. É nesse movimento, nessa troca de seivas, é que nós progredimos, que nós nos elevamos. Recebemos de mais alto e repassamos para aqueles que momentaneamente estão num processo de sofrimento, para que eles também possam se revigorar e seguir as suas jornadas. E eles repassarão a outros, e assim é uma reação em cadeia. É assim que se constrói a terra regenerada que todos nós queremos. Então, por exemplo, o professor e o aluno, o mestre e o discípulo, pais e filhos. As mães foram enxertadas na sua gravidez. Uma enxertia espiritual, depois vem uma enxertia física. E depois, essa bênção da maternidade, que é uma coisa que deve ser maravilhosa. Esperamos ter a condição espiritual de, nas vidas futuras, quem sabe, também experimentarmos isso. Hoje, nós que vivemos nas personalidades masculinas. Depois que o filho nasce, ela será a enxertia para o filho. Porque é devedora, é grata ao filho pela oportunidade da bênção da maternidade. E os filhos têm que se abrir para receber essa enxertia materna e não recusarem. Porque todas as vezes em que eu recuso essa enxertia, a minha jornada se torna mais difícil, mais penosa, mais custosa. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Jesus foi o ápice dessa enxertia. Quando ele veio ao mundo, quando ele adentrou as faixas vibratórias de todos os planos que circundam a humanidade, as esferas espirituais, ele foi enxertando tudo com o seu amor. Por isso que existe antes e depois dele. E ele precisou ser a enxertia psíquica de Maria, a Mãe Santíssima, para que pudesse vir ao mundo. Só que ele não fez essa enxertia apenas em Maria, ele fez a enxertia em toda a humanidade. O Cristo planetário, que criou o planeta, adentrou essas zonas espirituais todas, esteve aqui conosco, tomou posse da sua criação. E a posse da criação de um Cristo tem um nome, amor. Nos trouxe a vivência do que é verdadeiramente o amor. Então é fundamental não retermos, sermos pontos de radiação. Porque se somos alunos de mais alto, recebendo enxertia, somos também professores dos que estão ao nosso redor. E ao repassarmos a eles, eles também nos repassam. Porque há uma troca. Quando você pega lá uma laranjeira azeda, um limão, e coloca um enxerto de uma laranja doce nele, os dois trocam um com o outro. E aquele que era azedo passa a produzir uma fruta adocicada. Mas a fruta adocicada que foi colocada ali experimenta a alegria da comunhão, da fraternidade, do aprendizado. É uma nova experiência. Porque nem é o que ela era antes, nem é o que era o limão. É um novo fruto que nasceu dessa enxertia. É essa a proposta dos planos superiores para a humanidade. Nem é o que nós queremos, porque ainda vivemos no reino do egoísmo. Nem tampouco
é algo que não sabemos, é algo controlado. E quem está no controle dessa nova humanidade que surge é o amor. E é inevitável, porque se Deus é amor e emanamos dele, nós somos amor também, embora ainda não tenhamos consciência disso. Emmanuel prossegue dizendo, na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Olha aí. Por exemplo, nós falamos da mediunidade. O médium, há um momento que ele faz, como Emmanuel diz, ele desce sem perder a altura, para atender aquele irmão, o zambujeiro que está em sofrimento, que é o irmão necessitado. Ele entra em contato com o psiquismo do médium. O médium sente suas dores, seus sofrimentos, suas angústias. Há uma repercussão, inclusive, no organismo físico do médium. E depois, esse irmão recebe a fraternidade, o acolhimento, a oração dos que estão na reunião mediúnica. É uma nova seiva para ele. É o estado natural dele, só que há quanto tempo ele não sentia isso? Mergulhado nas zonas do mundo espiritual, em sofrimentos atrozes, numa realidade que não é a nossa, de ódio, de vingança. Há um choque vibratório que repercute no íntimo, naquela segunda natureza, a natureza íntima que Leon Denis fala, que nós já falamos aqui. Ele sai daquela personalidade transitória e aquele choque anímico, vibracional, de amor, leva esse irmão ao seu mundo real, ao seu íntimo, à centelha divina. É para isso que eles vão ali, porque não podemos ter a pretensão de que num diálogo ali nós vamos converter esse irmão. Quem vai fazer o restante do trabalho é no mundo espiritual. Mas o passo principal ele teve, foi o contato do zambujeiro com a oliveira. Embora sejamos para ele oliveira, mas nós sabemos a nossa condição de zambujeiro ainda. E após passada a comunicação, o médium recebe a enxertia dos benfeitores, as verdadeiras oliveiras, nos elevando a vibração novamente, nos harmonizando. Ficamos emocionados com a presença desses benfeitores. Estamos sendo a cada dia ali enxertados, a cada reunião que participamos. Somos utilizados para podermos levar harmonia e paz aos que visitam a reunião em tratamento e ao mesmo tempo recebemos essa enxertia de mais alto. Agora a gente entende a frase da oração de São Francisco, é dando que se recebe. Enxertamos e somos enxertados. Mas é preciso haver esse movimento. Então, quando a gente for para uma reunião mediúnica, nós temos que compreender, sermos gratos a todos, fazemos como Paulo, sermos devedores a todos que ali estão, em busca de harmonia, porque é através deles que nós conquistamos a nossa harmonia. É através dele que nos esvaziamos do egoísmo e somos preenchidos pela graça de Deus, pela alegria de poder ser útil, pela felicidade de servir. A gente agora entende porque que Jesus disse que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Esse é um processo de enxertia espiritual. Emmanuel prossegue, atingido o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste, Jesus, que cuida desse pomar que foi criado pelo Pai Maior, que entregou a ele, e que ele mesmo disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E o Emmanuel diz aqui, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, olha aí, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna.
É importante nós compreendermos, então, porque ele vai nos dizer isso, André Luiz vai nos dizer isso em Evolução em Dois Mundos, quanto mais angustiosos se lhes esboçam os problemas da dor, falando do ser humano, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos, de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador. Embora isso representasse para eles a amarga penitência expiatória. Ele está falando dos exilados. A vinda deles para cá não foi uma punição no sentido da lei humana. Não comportavam mais no sistema de Capela, naquele planeta, porque havia atingido o ápice o planeta onde eles estavam, como nós estamos atingindo um processo de transição. E não dava mais para eles ficarem ali. Mas a misericórdia divina é tão grande que trouxe eles para cá, porque a humanidade da época era um zambujeiro, primitiva. E eles já haviam avançado no processo de conhecimento intelectual, inclusive religioso. Se vocês olharem bem, os povos, excetuando a família indo-europeia, que deu origem à civilização europeia, que foi o construtor, porque eram materialistas, por isso que a civilização ocidental teve durante muito tempo esse cunho materialista, mas as outras três raças, que foram os hindus, os egípcios e os hebreus, eram religiosos e foram exilados. Lá no planeta deles, eles se tornaram zambujeiros. Para nós aqui, eles foram oliveiras. Foram enxertados para poder ativar o processo evolutivo da humanidade. Então é preciso nós entendermos esses mecanismos da lei. E é curioso por quê? Porque ao lidar conosco, eles que eram oliveira para nós, ao lidar com os que estavam aqui na Terra, primitivos, que eram os zambujeiros, eles sofrem a prova. Eles passam a provação e a expiação. E essa prova e essa expiação desperta os potenciais do sentimento, que esse foi o problema. O exílio não foi por causa do conhecimento. Foi por causa da atrofia do amor. Quando o Espírito de verdade disse, primeiro mandamento, amai-vos, e o segundo, instruí-vos, ele estava falando disso. A humanidade também está passando por esse processo. A asa da instrução e do conhecimento cresceu, hipertrofiou-se. E a asa do amor está atrofiada ainda. O movimento de enxertia que aconteceu naquela época beneficiou o povo que estava aqui, com o conhecimento, que era o que eles tinham, para avançar intelectualmente. Mas beneficiou também o enxerto que veio, porque através das dificuldades, das lutas, de renascer num planeta que estava aquém da escola onde eles estavam, fez com que eles despertassem o sentimento que estava perdido. Houve uma troca entre a oliveira que veio e o zambujeiro que os recebeu aqui na Terra. Esse é o movimento da evolução. Há sempre uma troca. Então, nós constantemente somos aferidos pelas provações, para verificarmos o progresso que nós atingimos, como estamos sendo feito agora, no momento que estamos vivendo, com vista a abrir novos ciclos evolutivos. É um constante fechar e abrir de ciclos. É assim que a evolução funciona, meus amigos. Nós somos, na verdade, zambujeiros em busca da luz das oliveiras. E por isso somos provados. Ontem, quinta-feira, nós conversávamos aqui numa live com um grupo de uma reunião mediúnica que participamos, né? Fazendo o estudo do Evangelho. E uma colega citou Francisco de Assis conversando com o lobo. Ele é a oliveira, o lobo, nosso irmão mais novo, o zambujeiro, irracional ainda.
Mas isso tem um significado. Que uma benfeitora disse uma vez: Francisco, aos poucos, mostrou ao lobo que ele, em verdade, era ovelha. É isso que a enxertia de mais alto está nos mostrando. Nós não somos isso que a gente tem visto, essa humanidade irascível, sem fraternidade, sem solidariedade, sem compaixão. Estamos enceguecidos. E é preciso quebrar esse ciclo para a gente divisar o novo ciclo que já está iniciando. E entrarmos nessa onda. Às vezes a enxertia é dolorosa. E o limão que recebe a enxertia, da laranjeira doce, às vezes não reconhece. Mas depois, quando ele começar a produzir os frutos adocicados, ele vai compreender. Emmanuel diz assim ainda: a cada novo dia de tua experiência, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam a luz divina. Pela felicidade que transmite aos outros, olha aí. Esse é o movimento de nós enquanto zambujeiros. Quanto mais eu transmito essa felicidade a outro, mais eu sou enxertado. Mais eu sou levado para os meus níveis profundos de confiança, onde só existe amor. Mais eu desperto os poderes da alma que ainda estão ocultos. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Ou eu aceito a enxertia ou desprezo. O Criador, ele respeita, porque ele é eterno. Nós tivemos um início e agora somos imortais. Mas somos seres relativos, porque tivemos um início, fomos criados por ele. Mas para ele, o que é 1 milhão de anos? É nada. Para nós é muita coisa. Por isso que os Espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos que para esses as eternidades serão mais longas. Olha que interessante. As eternidades serão mais longas. Mas depende de nós aceitarmos ou não. Por exemplo, o que está acontecendo agora. Depende de cada um de nós aceitarmos essa luz que se acendeu em nós, mostrando a trajetória que estávamos, aceitar ou não mudarmos a nossa trajetória. Se mudarmos, o céu é o limite. A nova Jerusalém, como diz o Apocalipse, chegará na terra. E Jesus veio nos mostrar o roteiro. Ele é o grande, é a grande enxertia, é o grande pomicultor. Ele veio nos mostrar o roteiro. Ele veio nos mostrar como otimizar a entrada no mundo de regeneração. Depende de nós. Então nós temos 2 tipos de enxertia. A oliveira do zambujeiro e um ramo do zambujeiro na oliveira. Não é? O melhor no pior e o pior no melhor. Em qualquer uma das duas, se não houver conflito, e o conflito sempre virá do zambujeiro, que não quer ser enxertado na oliveira ou que não quer aceitar a enxertia da oliveira, se não houver isso, todas as duas vão produzir muito. Todas as duas vão trazer benefício, né? E ele prossegue dizendo ainda: qual foi a experiência mais valiosa que o exercício... Aí eu estou trazendo aqui uma pergunta de Chico Xavier, que tem tudo a ver, uma pergunta que foi feita a Chico Xavier, que tem tudo a ver com nossa conversa hoje aqui sobre enxertia espiritual como fator de progresso evolutivo, né? O professor Wallace Leal Rodrigues perguntou para o Chico assim: qual foi a experiência mais valiosa que o exercício da mediunidade lhe trouxe? Olha a pergunta, isso está no livro No Mundo de Chico Xavier, no capítulo 11, é um livro de entrevistas. Aí,
ele diz assim: o reconhecimento de minha inferioridade. Meu Deus, o Chico dizendo isso, né? E o encontro constante com as minhas imperfeições. Quanto mais os instrutores espirituais escrevem por meu intermédio, mais claramente observo a distância espiritual que me separa deles. Quanto mais corre o tempo sobre o trabalho dos benfeitores, sobre o trabalho dos mentores do além, através de minhas pobres forças, mais me vejo na condição de laranjeira de má qualidade. Olha aí. Providencialmente cortada para serviços de enxertia. Os frutos no galho são substanciosos e doces, porque pertence à laranjeira nobre, que não desdenhou produzir sobre o pé da laranjeira azeda. Oh, meu Deus, quanta humildade! Mas vocês perceberam que ele fala que antes da enxertia, ele foi colocado na condição de ser cortada, de poda? É o que está acontecendo conosco. Esse processo da pandemia do coronavírus é uma poda doída que a humanidade está sofrendo, para que ela aceite a enxertia do mundo espiritual, que está posto já há 2000 anos e temos ignorado, não é? E aí nós vamos entender por que João Batista está no Evangelho de João, evangelista, capítulo 3, versículo 30, ele diz assim: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, gente, para aceitarmos a poda, nessa fala do Cristo e nessa fala de João Batista, há uma condição: a humildade. Precisamos, na luz dessa inspiração que vem de mais alto, entender e identificar o nosso juízo. E compreendemos que o benefício que flui através de nós em favor dos outros não é nosso. É de mais alto. Tanto que quando chamaram Jesus de bom, o que ele disse? Por que me chamais bom? Bom é o Pai que está no céu. Então é fundamental, porque se começamos a acreditar que os benefícios que fluem através de nós, a autoria é nossa, equivale a recusarmos a enxertia. Aí a gente vai ler no Atos dos Apóstolos, quando Lucas dizia que através de Paulo Deus operava maravilhas. Ele foi enxertado e compreendeu a pequenez dele a pequenez em relação a Deus, né? Mas a grandiosidade que ele era em relação a nós. Para nós ele foi oliveira, para Deus ele era um zambujeiro, se considerava um zambujeiro, né? Prossegue dizendo Emmanuel no texto, né, do livro Fonte Viva: repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. Gente, todos os momentos nós somos convocados a sermos enxertados. É que nós somos rebeldes ainda, recusamos essa enxertia, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Esse momento que a humanidade está vivendo é uma convocação mundial para aceitar a enxertia do amor, da fraternidade, da solidariedade, para compreendermos que somos uma só humanidade, para derrubarmos de vez os muros dos nacionalismos egoístas, para consumirmos através de pontes de fraternidade os muros, os calabouços da discriminação, da intolerância. Hoje nós estamos sendo convocados a construir pontes e não a nos encastelarmos no egoísmo dos muros. Será que nós vamos aceitar? É isso que Emmanuel está dizendo. E individualmente nós somos convocados a isso a todo momento. Então nós vamos ver que nós nos demoramos caídos na estrada. Desse modo, diz Emmanuel, se nos demoramos caídos na estrada, ouçamos o chamado divino e ergamo-nos, enquanto o dia nos favorece. Toda hora é sagrado momento de começar.
e de recomeçar. Com Jesus. Levantemos assim o próprio coração e sigamos o eterno benfeitor, no abençoado serviço a que nos convoca em favor dos semelhantes, na certeza de que pela bênção do trabalho, o pecador pode entrar de imediato na comunhão com os anjos. Olha aí. Zambujeiro e oliveira. Basta querermos. Basta termos a humildade. Enquanto sábios e apóstolos distraídos se perdem no nevoeiro da retaguarda, entre meditações brilhantes, mas vazias e inúteis. É preciso arregaçar as mangas e fazermos a parte que nos cabe. Porque aí estaremos permanentemente nesse contato com o plano superior. Diz Emmanuel ainda, a enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é a palestra edificante de um companheiro, amanhã será um livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Todas essas coisas são enxertias que nos procuram. O problema é que nós estamos tão ocupados com o meu, que nunca temos olhos para o nosso. E quando eu me preocupo só com o meu, eu me fecho e não consigo enxergar essas pérolas de enxertia que o alto derrama sobre nós. Derrama. Porque Paulo dizia, em Deus nos movemos e existimos. E André Luiz nos disse que nele vivemos mergulhados como peixes no oceano. Então a enxertia divina está em tudo. Mas nós precisamos ter esses olhos de ver, os ouvidos de ouvir. E para isso, meus amigos, precisamos ser humildes. É por isso que Francisco de Assis chamava a ordem dele de frades menores. Era para consumir o ego. Ele dizia, toda vez que você encontrar, falava para um dos frades menores, alguém, um outro frade de outra ordem dentro do catolicismo, vocês vão lavar os pés deles. Para compreenderem que vocês estão muito abaixo deles. Era uma forma dele poder acabar com o ego. É por isso que o Chico nunca aceitava um elogio. Dizer que era um cisco. Ah, Chico, você é a papa do espiritismo. Ele dizia, só se for a papa do angu. Esse é o nosso grande problema. É a esfera superficial de expressão, que é a personalidade que Leon Denis nos fala. Então é importante nós compreendermos esse mecanismo. E Emmanuel vai nos dizer ainda, se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, a negação, por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, no recesso do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Gente, os benfeitores dizem que essa vida, o salto quântico evolutivo que podemos dar nessa vida, talvez equivala a 10 encarnações nos moldes anteriores. Tamanha a profusão de oportunidades que estamos tendo. Imagina que nesse momento não é só o Cristo e os seus prepostos que estão... E quando eu digo preposto, toda a cadeia que nasce dele chega até o nosso guardião espiritual. Não são apenas eles que estão nos apoiando. Os Cristos planetários do Sistema Solar também estão. O Cristo Solar. Comunidades com as quais guardamos afinidades de outras constelações. Como disse o benfeitor lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que a Terra guarda afinidades com a constelação de Hércules. Capelinos que ainda estejam por aqui, no planeta lá da constelação de Cocheiro, do Sol de Capela, estão torcendo por nós.
Nunca se teve tanta luz, embora a gente teme olhar para a sombra. E nós não vamos resolver o problema da sombra se não fizermos luz. Ninguém retira a sombra de um quarto fechado com canequinha. A gente só termina com a sombra acendendo a luz. É isso, essa sintonia que nós precisamos. De otimismo, de esperança, de realidade, mas acima de tudo de esperança, de confiança. E aí nós vamos ver Jesus dizer lá em João 15:5, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se estivermos desligados da videira, da seiva de amor que nos traz essa enxertia constante, nós pereceremos. Não a morte física, mas pereceremos nos ideais de avançarmos. E mais uma vez, nos ficaremos presos num casulo. Estaremos enclausurados no nosso próprio egoísmo. E aí, nós vamos ver em Caminho, Verdade e Vida que Emmanuel diz assim, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual. Emmanuel comentando essa passagem da videira. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual. Ficaríamos desnutridos se não houvesse o Cristo. Estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira de verdade do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades. Então, olha, terminando essa nossa reflexão de hoje, nós nos lembramos que muitas vezes a poesia é um grande canal de enxertia espiritual. Porque a arte em geral é conexão com a harmonia divina. E a poesia, através das metáforas, ela fala muito fundo ao nosso coração. E nós então elegemos aqui um poema de Alta de Souza, que está no Parnaso de Além Túmulo, que chama assim, Vem e Ajuda. É uma convocação da poetisa para que a gente possa abrir o nosso coração a essa enxertia que nos chega a mancheias do mundo espiritual. Ela diz assim, Vem e Ajuda é o título. Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda. A multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Meus irmãos, é através da doação, de esquecermos de nós e nos alegrarmos em sermos útil ao outro, é a maior chance que existe dentro do grande pomar que é a humanidade, de retermos o enxerto espiritual do Cristo em nós. Fazendo assim, Ele habitará conosco.
estará conosco todos os momentos, nos atraindo irresistivelmente. Ele é o grande fomentador da evolução da Terra. Mas para isso, devemos buscar nos espelhar nele. Devemos buscar agir como ele agiu, sentir como ele sentiu, falar como ele falou, pensar como ele pensou. Como diz a música do Padre Zezinho. Essa é a mensagem nesta noite que nós trazemos, lembrando aqui a mãe de Jesus, a enxertia espiritual que ela teve do Mestre, para que pudesse ele vir ao mundo. E nesse ato ela consagrou a maternidade, elevou a maternidade aos píncaros da sublimidade. O que levou Chico Xavier a dizer que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Então que no dia de amanhã nós possamos render homenagem a todas as mães do mundo. Porque conforme dizemos, elas foram enxertadas com os filhos que trouxeram a luz do mundo. E agora, educando esses filhos, elas enxertaram neles o amor sublime de ser mãe. Nós agradecemos a todos, que nós possamos continuar nessa trajetória de aprendizado nestes tempos de transição, mas acima de tudo, de muito amor, utilizando o campo que o Senhor nos deu agora, que é a família, para exercitarmos esse processo de sermos enxertados e de enxertarmos o amor. Porque se do amor nascemos, a ele retornaremos. Muita paz, saúde e alegria a todos. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento. Todos aqueles que quiserem, que tiverem um copo de água, uma jarra, podem colocar para que possamos rogar essa enxertia espiritual de mais alto, que ela possa atingir nesse momento aos nossos corações, magnetizando essas águas, mas acima de tudo, Senhor Jesus, acalmando e acerenando as águas turbulentas dos nossos corações. Assim como tu fizestes na tempestade, no mar de Tiberíades, quando acalmastes o vento dos desequilíbrios, da insegurança, do medo, da descrença, da incredulidade, nós te rogamos nesse instante que tu possa apaziguar as águas da nossa vida interior, para que possamos, Senhor, ter a serenidade de nos deixarmos guiar por Ti, ao porto seguro de uma humanidade melhor. Que todos os que sofrem nesse instante, dores físicas e espirituais, recebam o consolo da Tua paz, da Tua quietude, Senhor, a fim de que possam enxergar um novo tempo nas dores que hoje sofrem. Enxergar no sofrimento, Mestre amado, a abertura de uma nova porta, porque Tu mesmo disseste que és a porta das ovelhas, trazendo esperança em dias melhores para toda a humanidade. Obrigado, Senhor Jesus. Sê conosco, mas acima de tudo auxilia-nos a nos abrir os espíritos, Senhor, cansados de sofrimento, para que possamos Te receber e estarmos também contigo. Obrigado, que assim seja, Mestre amado. Desejamos a todos um abraço fraterno, muita paz, que amanhã todos estejam
com aquelas que foram as nossas genitoras, que nos trouxeram ao mundo, encarnadas ou desencarnadas, onde estiverem, que possamos abraçá-las, se não podemos abraçar fisicamente, em espírito, e que a Mãe Santíssima cubra todos nós, Mãe Universal da Cristandade, com seu manto de paz, de amor e de bondade. Paz, saúde e alegria a todos. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos abençoe.